O Varanda, de forma exclusiva ontem, trouxe a informação por volta das 8h15 da noite, Jordão. E como diria aquele jornalista famoso, né? Coloca exclusivo na tela porque dá trabalho, né, Jordão? Sim. A verdade é essa. O Marcelo Rezende que dizia isso, né? O Varanda, de forma exclusiva, trouxe a informação que o Santos vendeu 3 partidas por R$8 milhões livres para os cofres do Santos Futebol Clube. As 3 partidas foram as seguintes: Santos e Juventude no Morumbi, jogo que aconteceu na semana passada, onde tivemos 37 mil torcedores no estádio do Morumbi. Santos e Desportiva Ferroviária pela Vitória Cup. E também o jogo deste domingo agora, Santos e Vasco da Gama. Portanto, foram R$8 milhões que o Santos recebeu de forma antecipada pela venda dessas 3 partidas. E aí, Jordão, sempre fica a discussão, né? Sempre fica a discussão, Jordão, se faz sentido vender um mando de campo de uma partida contra o Vasco da Gama, que o Santos claramente teria o Morumbi lotado, mais de 55 mil pessoas estarão no Morumbi neste domingo, e o Santos já sabia que uma renda aproximada de R$5 milhões seria consumada, ou seja, aí você coloca 3 jogos num pacote de R$8 milhões. Mas eu vou fazer até um contraponto, né, em defesa de quem pensou em vender o mando. Santos e Desportiva Ferroviária era um jogo sem apelo nenhum. Sim. Certo? Que foi definido, inclusive, em cima da hora. Segundo jogo, Santos e Juventude numa segunda-feira às 20 horas. A chance de o público ter sido pequeno naquele dia foi muito grande. Veja que mesmo com todo o apelo das redes sociais, o público foi de 37 mil torcedores. Eu até perdi uma camisa que eu apostei que nós teríamos 50 mil. Então, se nós olharmos a média desses 3 jogos, Jordão, o Santos, teoricamente, vendeu cada mando por R$2.650.000. Para receber esse dinheiro de forma antecipada, sem correr riscos de a partida micar, ou seja, de o público ser pequeno, eu não acho que foi um mau negócio. Agora, se você olhar exclusivamente o jogo de domingo, Santos e Vasco da Gama, eu acho que o Santos, organizando a partida, poderia ter um lucro muito superior, e eu acho que é justamente essa sacada dos empresários. Apostaram nesse balance, apostaram nessa média, contando, claro, o público maior contra o Vasco da Gama, e parece que os empresários, pelo menos no prejuízo, não vão sair, Jordão. Exato, Marcão. E além do mais, também dá para ser uma forma de equilibrar a balança, né, Marcão? Porque o jogo contra a Desportiva, além de ter sido marcado em cima da hora pelo um torneio, Marcão, Vitória Cup, que não teve tanto apelo assim, além do mais, nós sabemos que a procura por ingressos naquela partida, Marcão, não foi tão alta. Os ingressos estavam muito acima do que os torcedores estão acostumados a pagar. Então, eu entendo que se você for colocar numa balança, se fosse o Santos a receber valores de ingressos no jogo contra a Desportiva, Juventude, Marcão, eu entendo que foram bons ali você vender e já garantir um valor, né? Porque, igual você falou, o Santos Futebol Clube, Marcão, se não tivesse ganhado do Cruzeiro, por exemplo, no último final de semana, eu não acredito que nós teríamos um grande público no domingo. Muito provavelmente nós teríamos ali, caso uma derrota do Santos de 4-0, um 3-1, Marcão, um jogo assim que acabasse com a moral do Santos, talvez o público não fosse tão agradável no próximo domingo. Então, num contexto geral, olhando para as 3 partidas, eu acho que foi um bom negócio do Santos, porque você recebe os 8 milhões de forma limpa. Só que, se você for analisar o jogo do Vasco da Gama, aí eu discordo. Eu acho que é um jogo, Marcão, que tem apelo, porque é Santos e Vasco, são 2 equipes tradicionais do futebol brasileiro, é um jogo de 6 pontos agora. Talvez fosse uma melhor ideia do Santos vender alguma outra partida numa segunda-feira, talvez numa quarta-feira, num horário bem de noite, Marcão, mas também a gente sabe que não é só o lado do Santos que tem que prevalecer, tem que ser um acordo com esses empresários também. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. E, Jordão, já vamos falar sobre um tema importante, hein? Já vamos falar sobre o goleiro João Paulo. Ah, se não fosse ele, Jordão. Ah, se não fosse ele, se não fosse o goleiro João Paulo, como a torcida do Santos costuma dizer, o Santos teria caído em 2023 mais cedo, Jordão. Não teria caído na última rodada. Teria caído 5 jogos antes. Obrigado ao João Paulo. Agora, falando em João Paulo muito próximo de reforçar o Bahia, Jordão. O que falta para a oficialização do acordo entre Santos e Bahia pela
negociação envolvendo o arqueiro João Paulo. Faltam apenas detalhes burocráticos, Marcão. O jornalista André Hernan trouxe ontem pela noite que o Santos e o Bahia já estão em negociações avançadas pelo empréstimo do goleiro João Paulo à equipe da Bahia, Marcão. E esse empréstimo teria uma duração até o meio do ano que vem, com opção de compra, incluído, inclusive, alguns gatilhos de renovação automática, Marcão. Mas, caso o João Paulo não consiga atingir estas metas, por exemplo, a opção no empréstimo é apenas de compra, Marcão. O Bahia não teria a obrigação de contratar o arqueiro em definitivo após o período. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos lá, ó. O arqueiro João Paulo, muito próximo de deixar o Santos Futebol Clube, o jogador deixando o Peixe por empréstimo. Jordão, há sempre a dúvida, né? Não daria para vender o João Paulo? Se o Bahia tem tanta necessidade de ter um goleiro, o Bahia tem por trás o Grupo City. O Bahia está ainda na Libertadores, é isso? Não, foi eliminada. Bahia já foi eliminado da Libertadores, mas está o Bahia no Campeonato Brasileiro disputando ali a ponta da tabela. Copa do Brasil, o Bahia caiu já também. Copa do Brasil, o Bahia pega o Fluminense, Marcão. O Bahia tá na Copa do Brasil. Bahia tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Pô, se o Bahia precisa tanto de um goleiro, não seria a hora de vender o João Paulo ao invés de emprestar? Esse é o ponto. Eu acho que das propostas que nós tivemos pelo João Paulo, a melhor agora é o Bahia. Com todo respeito ao esporte, com todo respeito ao Juventude, com respeito lá ao clube turco que queria o João Paulo. Muito provavelmente, para o esporte e para o Juventude, o Santos teria que pagar uma parte do salário para que ele pudesse jogar por lá, porque o João Paulo tem um salário alto. Quase 500 mil reais é o que o João Paulo ganha no Santos. No clube turco, talvez não, mas o João Paulo, acho que em termos de visibilidade, perderia, né? Não dá para imaginar hoje que o futebol turco seria uma boa para o João Paulo. Então, eu acho que das propostas, Jordão, a melhor é realmente a do Bahia. Agora, a pergunta que não quer calar, não daria para vender? Se o Bahia precisa tanto de um goleiro, não é hora de o Santos valorizar o seu ativo? Falou, opa, tudo bem, vocês me ajudam, né? Vocês pagam aquilo que eu preciso e eu libero o goleiro para vocês imediatamente. Não está faltando habilidade do Santos nessa negociação, Jordão? O Santos não está com a faca e o queijo na mão? Porque o Bahia, o Marcos Felipe, o Ronaldo, não são goleiros do nível do João Paulo. O João Paulo, para mim, é superior ao Marcos Felipe, é superior ao Ronaldo. Não estamos com a faca e o queijo na mão e mesmo assim ajudando, ou seja, facilitando a vida do Bahia, Thiago Jordão? Com certeza, Marcão. Inclusive o Bahia tem uma conta feita aí pelos torcedores na internet que com as falhas do Ronaldo e do Marcos Felipe no Brasileirão, o Bahia já deixou para trás pelo menos 7 pontos, Marcão. E fora que na Copa Sul-Americana, graças a algumas falhas dos goleiros também, eles foram eliminados. Na Copa Libertadores aconteceu a mesma coisa. Então, Marcão, eu vejo que falta habilidade de negociação do Santos. Por que não colocar uma obrigação de compra, já que o Bahia precisa tanto de um goleiro? O Bahia está em vias de perder o Marcos Felipe, Marcão. Querem negociar esse goleiro. E aí o Ronaldo viraria o reserva imediato do João Paulo. Já que ele está chegando para ser titular, coloca uma obrigação de compra, Marcão. Porque o João Paulo vai ficar até o meio do ano que vem no Bahia. Digamos que ele não consiga ir tão bem, só que o prejuízo volta para nós. O Santos vai ter de volta o João Paulo, Marcão, e a gente vai voltar em toda essa questão do João Paulo ser reserva, dele estar incomodado com a presença, não com a presença, né, mas com o fato de ser reserva do goleiro Gabriel Brazão, o que é legal esse fato. Só que, Marcão, de novo o Santos tá facilitando as coisas pro Bahia. É de novo o Bahia. O Santos foi uma mãe para comprar o Tassiano do Bahia com os valores que pagou, que claro, o Santos de forma transparente ainda não divulgou, mas a gente sabe que foi um valor muito acima do preço de mercado do Tassiano. Teve toda aquela situação envolvendo o Jean Lucas também, Marcão, que o Santos perdoou, né, uma parte da dívida que o Bahia tinha com o Santos com relação ao Jean Lucas. Então, tem que ver aí também por que o Santos tem tanta essa boa vontade em fazer negócios com o Bahia, Marcão. O Bahia tá dando o que pro Santos em troca? Em contrapartida, é sempre o Santos cedendo demais e o Bahia fazendo muito pouco, Marcão. Eu acho que, de novo, o Santos dá uma aula de como não negociar com outros clubes brasileiros. E, Thiago, ó, até deixando muito claro a minha opinião sobre o João Paulo, eu acho que é o momento de sair. Eu acho que o ciclo do João Paulo já tá chegando ao final, se é que já não chegou ao final. Ele merece, eu acho que, uma outra oportunidade. É um cara que sempre foi íntegro com o Santos Futebol Clube. Eu só acho que o Santos pode fazer um negócio melhor do que emprestar o atleta com opção de compra e não obrigação de compra. Por exemplo, eu até entenderia e acharia algo positivo se fosse um empréstimo de 6 meses,
ou agora menos, né? 4, 5 meses até o final do ano. E aí, ao final do ano, o Bahia tenha obrigação de compra. Então você faz um empréstimo curto de 5, 6 meses e coloca obrigação de compra no empréstimo com o João Paulo. Agora, esse negócio de emprestar o João Paulo por um ano, o Bahia tendo Copa do Brasil, o Bahia tendo Campeonato Brasileiro pela frente, pra mim não cola. Pra mim não cola, entendeu? E outra coisa, o Bahia, que é o time rico da história, não é o Santos. Se alguém tem que doar, se alguém tem que ceder, não é o Santos, é o Bahia que tem o Grupo City por trás. Então eu acho que o Santos tá com a faca e o queijo na mão para vender o João Paulo. Ou, na pior das hipóteses, emprestar o João Paulo com obrigação de compra e não com opção de compra, entendeu, Jordão? Porque imagina o seguinte, a gente sempre precisa analisar os dois cenários. Imagina o João Paulo indo para o Bahia, não joga bem, aí o Bahia devolve o João Paulo um ano mais velho. Sim. Entendeu? Em baixa. Em baixa. Porque queira ou não queira, o João Paulo ainda, não vou dizer que está super valorizado, mas ele está valorizado ainda. Porque se tem a imagem do João Paulo quando ele jogava. Pô, quem não se lembra o Neto pedindo o João Paulo na seleção brasileira? E não era só o Neto. Grande parte da imprensa paulista pediu o João Paulo na seleção brasileira. Eu sempre discordei. Eu acho que o João Paulo era um dos 12 melhores goleiros do país, mas não estava nunca entre os 3 melhores. Mas para muita gente, sim. Eu cansei de debater isso aqui no Varanda. Agora, se o João Paulo tem mercado, você não empresta, você vende. Se você quiser emprestar, você empresta com obrigação de compra. Então, eu acho que a diretoria do Santos está vacilando aí. Está vacilando aí. E outra coisa, Jordão, se o Santos está vendendo, negociando, emprestando o João Paulo, a pergunta que não quer calar, o Diógenes está pronto para assumir a posição em caso de suspensão do Brasão, ou até mesmo bater na madeira, mas tem que falar, futebol é isso aí. Ou em caso de contusão do Gabriel Brasão, o Diógenes é o goleiro pronto para assumir a titularidade? Porque o João Paulo, você pode ter 1000 análises sobre o João Paulo, mas é um cara que já disputou grandes jogos, que já ficou 4 anos como titular do Santos. O Diógenes tem esse preparo? Tem alguém na base que já está pronto, caso o Diógenes não seja o nome? Essa é a pergunta importante também. Exato. E, Marcão, na visão da diretoria do Santos, eles não querem repor agora a saída do João Paulo, caso confirmada para o Bahia. O Santos vai seguir com o Gabriel Brasão, o Diógenes e colocar algum outro goleiro da base, Marcão. Pode ser o João Fernandes, como tem acontecido em algumas partidas em que ele está na relação de jogadores, mas caso o João Paulo saia, o Santos não pretende repor esse goleiro, Marcão. E aí entra a questão. Será que vai dar certo isso? A gente bate na madeira. Deus livre e guarde o goleiro Gabriel Brasão se lesione, né? Ou ele fique fora e por suspensão. Pode acontecer. Mas será que o Diógenes, Marcão, teria condição de assumir a posição de titular, nem que seja por um jogo? Porque a gente tem que lembrar de 2023 também, Marcão. Eu acho que é importante você ter um goleiro que esteja preparado para assumir um desafio, porque senão vai acontecer como no ano do rebaixamento. Você vai jogar contra o Fortaleza com seu goleiro reserva, é 4-0. Quando o seu goleiro reserva tem que entrar no jogo contra o Botafogo, o empate é cedido. E quando você vai jogar com o Inter no Beira-Rio são 7 gols? Tem que ser algo em que a diretoria tenha conhecimento. Os erros do passado não podem, Marcão, serem repetidos aqui no futuro. O Santos deu uma respirada na tabela? Deu, mas a nossa luta ainda é contra o rebaixamento, viu, Marcão? Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, ó, como referência, o valor do João Paulo fixado no empréstimo de compra não pode ser menor que 3 milhões de euros. Explico. O Atlético Paranaense vendeu o goleiro Santos, que agora joga de novo no Atlético, por 3 milhões de euros há 3, 4 anos atrás. Então, essa tem que ser a média que o Santos tem que vender o João Paulo. Se vai receber agora, se vai receber daqui a um ano, eu não sei. Mas espero que o valor do João Paulo não seja menor do que 3 milhões de euros. O Santos era muito mais velho que o João Paulo. Certo, Jordão? Certíssimo. O Santos, quando foi vendido, o João Paulo tem 30. O Santos foi vendido, se não me falha a memória, com 33 ou 34. 34. 34 anos, o Petralha encaixou uma venda para o Flamengo que estava desesperado. Vocês vão se lembrar. Porque o Hugo Souza, que hoje está no Corinthians, Hugo Souza era o goleiro que iria substituir aquele brasileiro que jogava na Espanha.
O Diego Alves. O Diego Alves. O Flamengo apostou tudo. O Flamengo apostou tudo no Hugo Souza. Só que o Hugo Souza não tremeu. O Hugo Souza falhou demais. A torcida começou a pegar no pé do Hugo Souza. O que fez o Flamengo? Estava desesperado. Foi buscar o Santos no Atlético Paranaense e o Petralha meteu a faca. Quer levar? Quer levar agora? 3 milhões de euros. É isso que eu tô falando. O único time bonzinho do futebol brasileiro se chama Santos Futebol Clube. O único time que empresta, paga salário. O Zanocelo foi pro Ceará. O Santos não recebeu R$1. Nenhum. O Morelos está jogando no Atlético Nacional, a gente não recebeu nada. E a gente ajuda a pagar o salário do Morelos para que ele jogue na Colômbia. O único time que faz isso com um jogador grande é o Santos. Entendeu? O Patrick, o Santos está pagando o salário do Patrick também no Atlético Paranaense. Então, a verdade dos fatos é que o Santos está com a faca e o queijo na mão. Tem que vender o João Paulo por, no mínimo, 3 milhões de euros. Se não, para mim, é um péssimo negócio. É um péssimo negócio se o Santos não conseguir pelo menos 3 milhões de euros no jogador João Paulo. Ó,